Uma outra notícia importante, porque o embaixador da União Europeia no Brasil, o Inácio Ibáñez, ele refutou a ideia apresentada pelo presidente Lula de que a democracia seja um conceito relativo. Em entrevista concedida ao Estadão, ele fez questão de criticar a ditadura da Venezuela. Eu vou abrir aspas. Para nós, a democracia não é relativa. Democracia existe ou não existe. Na Venezuela não existe democracia. No Brasil, existe. Fecho aspas. Por falar nisso, o governo brasileiro convidou para a visita o almirante venezuelano Remigio Ceballos, um dos principais líderes militares que dão sustentação à ditadura de Nicolás Maduro e também alvo de sanções de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia. O convite foi assinado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, justamente para participar de uma reunião preparatória para a cúpula da Amazônia em agosto na cidade de Belém. O objetivo, segundo o governo, é aprofundar o diálogo entre as altas autoridades da área de segurança pública dos países amazônicos, membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Em 2019, os Estados Unidos incluíram Ceballos e mais 4 autoridades do governo da Venezuela em uma lista de pessoas com bens bloqueados no país, por compactuarem com o regime opressivo de Maduro. Antes, a União Europeia e também o Canadá já haviam se manifestado dessa mesma maneira. Vamos girar com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, queria começar essa rodada de análises com você. Como avalia essa declaração do embaixador da União Europeia no Brasil, que se colocou contra essa tese do presidente Lula de que a democracia é um conceito relativo, depende de quem observa e analisa? Por que é importante que lideranças internacionais se manifestem dessa maneira? Neto, a diferença é que os europeus, eles passaram por uma guerra dura, eles viveram com regimes autoritários assassinos, eles entendem por experiência própria o valor da democracia, eles entendem o que é a democracia e quais são os esforços que devem ser feitos para que ela seja preservada. Aqui no Brasil, a gente tem hoje as pessoas que quiseram se apropriar do tal discurso democrático, do discurso do amor, essas pessoas, elas vão falando de democracia sem conhecer ou ignorando propositalmente aquilo que democracia significa. O Lula vai dando a toda oportunidade que tem demonstrações de que não tem apreço pela democracia, que sempre que pode coloca para fora a sua vontade autoritária, e nós falamos sobre isso aqui ontem. Só que quando você tem uma autoridade internacional se manifestando contra aquilo que Lula disse, essa figura internacional coloca holofotes para que os outros países, os representantes de outros países, tenham a sua atenção chamada para este comportamento inaceitável de Lula em relação à Venezuela. É inaceitável receber com tapete vermelho Nicolás Maduro no Brasil. É inaceitável amenizar o que acontece em países que claramente as liberdades, os direitos individuais estão sendo violados. A comunidade internacional olha para Lula com preocupação, no mínimo, se não com desconfiança. Quando o embaixador diz que o Brasil é uma democracia, talvez ele esteja sendo educado, porque sabe que as iniciativas que esse governo tem colocado para fora vão de encontro, conflitam com as ideias de liberdade. O PL da censura, tão apoiado pelo governo, tão apoiado pela esquerda para cercear o direito de livre expressão. Essa ação feita por Flávio Dino e Lula contra as pessoas que têm arma, seja para praticar tiro, seja por uma questão de se proteger de um perigo que o Estado falha em protegê-las. E tantas outras iniciativas que Lula vai colocando as suas manguinhas de fora.
Mas é importante que isso aconteça, é importante que essas declarações circulem, para que não só o mundo fique atento, mas que nós tenhamos confirmada a nossa preocupação de que este é o momento da vigilância. Temos que acompanhar, temos que ficar em cima, temos que nos manifestar, temos que reclamar, porque se nós não fizermos isso, vamos deixar cada vez mais fácil para que Lula use o espaço que ele ocupa na presidência da República, o poder que ele tem como presidente da República de um país tão grande, tão rico, tão complexo como o Brasil, para avançar na sua agenda antidemocrática e que viola o princípio da proteção da família, da proteção das crianças, coisas que são elementares, são pilares fundamentais da nossa vida em sociedade, da preservação da nossa vida em sociedade. Então, que isso sirva, mais uma vez, de alerta para todos nós. Tá certo. Vamos com José Maria Trindade em Brasília. Zé, o Beraldo falou em avanço da agenda desejada pelo presidente Lula. E esse convite para o almirante Remídio Ceballos, homem forte de Nicolás Maduro, o objetivo é tratar de questões que envolvem aquele evento no norte do país. Você já esperava que o Brasil estreitasse relações com integrantes da ditadura de Nicolás Maduro? Por que isso é preocupante, Zé? Pois é um esforço nesse sentido. Primeiro, dizer que o embaixador ibanês tem toda a razão. Não é possível nem falar e nem sugerir que a democracia pode ser relativizada. É aquela frase de sempre que a esquerda usou muito, dizendo o seguinte: usar a democracia para combater a própria democracia ou para atacar a democracia. Então, eles acusavam o governo Bolsonaro e seus aliados de usar a democracia para fragilizar e para atacar a democracia. O ex-presidente Jair Bolsonaro abusava da palavra liberdade. E a liberdade é o centro da democracia. O resto é para garantir exatamente esta liberdade. Sobre a relação com a Venezuela, houve um esforço do governo muito grande para fazer esta aproximação. Na verdade, uma reaproximação da Venezuela. Porque no governo Bolsonaro, né, por apoiar o Guaidó e fechar lá a representação brasileira em Caracas, houve um afastamento muito grande, um corte de relações. E o governo Lula, no primeiro momento, mandou o Itamaraty avaliar o que tinha lá em imóveis. Saiu daqui um grupo de trabalho do Itamaraty, viu que os imóveis estavam abandonados, são 2 andares lá, 2 andares de uma sala da Embaixada do Brasil e mais a casa do embaixador. E mandou para lá um gabinete pequeno ainda sobre negócios. Agora eu não sei exatamente que negócios que se fecha com a Venezuela, né? Mas enfim, há o Brasil reata as relações com a Venezuela, mas o mais grave veio depois. É como Maduro tem sido recebido aqui no Brasil. É com apupos, com puxa-saco, com elogios. Poderia, até aceitaria dizer que Lula fizesse uma relação formal com o ditador venezuelano, porque a Constituição brasileira fala em autodeterminação dos povos, respeito do Brasil, né, pela autodeterminação dos povos e não intervenção. A Constituição brasileira fala assim, mas não fala que um ditador chegue no Brasil com mandado de prisão expedido em alguns países e que seja tratado como um grande herói, como um anfitrião de luxo. E agora a mesma coisa, o governo todo de Nicolás Maduro está sendo tratado com apupos e isto é muito criticado no Congresso, até por aliados de Lula que não são tão esquerda assim que possa dizer que a Venezuela tem condições de se colocar como democracia, só porque faz uma eleição fajuta, eliminando adversários políticos, aumentando poderes do judiciário para censurar o Congresso Nacional. Então, assim, mais do que essas relações que poderiam até ser aceitas, já que se trata de um vizinho, mas não é só relação. Há uma tentativa de intensificar as relações e o ditador e seu governo tratados aqui como grandes heróis.
É isso que está sendo muito criticado e que eu acho muito estranho que um governo faça. Pois é, vamos agora ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, sobre essa declaração do embaixador da União Europeia no Brasil. Embora Lula se venda como um player diplomático, uma figura internacional aglutinadora, essa declaração tem uma importância, inclusive, para servir de alerta para outras autoridades internacionais, né, Mota? Daniel, aqui é o pingos nos is. Aqui ninguém tem vida fácil. Então eu vou dizer, o embaixador da União Europeia encontrou um lugar muito confortável para ficar. Em cima do muro é um lugar que está ficando lotado. Percebam bem, o embaixador disse que na Venezuela não existe democracia. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que a solução tem que ser encontrada pelos próprios venezuelanos. Explica para mim como funciona isso. Se um país não é uma democracia, é porque ele é uma tirania, uma ditadura. Na Venezuela, um pequeno grupo tiraniza toda a população. E aí eu fico curioso, que sugestão o embaixador da União Europeia daria ao povo venezuelano para mudar essa situação? Pois é, agora Tiago Pavinato também queria as suas impressões acerca dessa declaração do embaixador da União Europeia aqui no Brasil, criticando o posicionamento do presidente Lula. Bom, eu queria saber que rumo isso vai tomar. Estou respondendo a sua pergunta com outra pergunta, porque se o embaixador da União Europeia fez uma crítica, e é claro que criticaria, afinal de contas está sendo recebido aqui com o tapete vermelho, com as mesmas pompas e os mesmos rapapés com os quais foram recebidos o chefe deste senhor, que não pode pisar em outros países, a não ser no Brasil, mas em países que fazem parte da União Europeia e também nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque ele recebeu este veto, ele recebeu esta marca de pária internacional, porque é um dos responsáveis pela frustração de eleições livres na União Europeia no ano de 2019. Além, é claro, de ser um dos braços direitos e uma das mãos executoras dos vários crimes contra a humanidade que são cometidos ao longo dos anos pelo regime ditatorial de Nicolás Maduro e que tem sido insistente e inadvertidamente chamado de democracia por nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por mais que isto doa o coração e por mais que digam, mas ele não está sendo acusado, como é o caso do processo que pende contra Maduro no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Mas, meus senhores, cabe lembrar que o direito a eleições livres é um direito inserido no Estatuto da ONU de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e se as eleições livres ali estão, eleições livres também podem ser chamadas de direitos fundamentais, de direitos humanos. Logo, ter sido apontado como um dos responsáveis pela violação ao direito de livres eleições faz com que este apontado, faz com que este banido, faz com que este pária da civilização seja apontado como um sujeito que afronta os direitos humanos. Isso posto, e eu ia responder com uma pergunta, acabei não fazendo essa pergunta, a pergunta é: o que vai acontecer depois desta crítica do embaixador da União Europeia com um acordo que Lula pretende fazer, firmar com a União Europeia? Ora, Lula é o presidente do Mercosul, grande Mercosul, e foi com toda a empáfia que lhe é bastante peculiar, mas nada salutar, negociar um acordo que há muitos e muitos anos vem sendo traçado entre a União Europeia e os países que fazem parte do bloco do Mercosul. Quando Lula traz
um desafeto daquele com o qual ele pretende fechar um acordo, com o qual ele pretende trazer divisas financeiras, não só para o Brasil, mas, como diz ele, porque eu sou rica, disse uma vez, para os países da América Latina mais necessitados desses fundos? Qual é a mensagem que Lula passa à União Europeia? De alguém que vai cumprir as determinações desse acordo? De alguém que vai cumprir qualquer determinação de qualquer acordo, já que ele não é capaz sequer de se curvar e respeitar o que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma vez que ele convida e traz e trata como um democrata, um facínora, um servidor de um tirano que é Nicolás Maduro? É claro que isso é um balde de água fria em todas as esperanças nutridas e também é fogo no dinheiro gasto, no dinheiro do contribuinte brasileiro gasto, e bem gasto, e muito gasto, na visita de Lula a CELAC. Vale lembrar, 2 dias de hotel na Bélgica foram R$246 mil. Então é dinheiro do brasileiro jogado fora. E, por fim, aos que defendem a vinda deste facínora ao Brasil, deste servidor de um tirano, aos que defendem como o Brasil não pode, porque muito se ouve este argumento, gente que se diz moderada, o Brasil não pode virar as costas para a Venezuela. Se o Brasil virar as costas para a Venezuela, o que será do povo venezuelano? Sim, sabemos que lá existe uma ditadura, sim, sabemos que existem presos políticos, assassinados políticos, torturados políticos, estupradas políticas, sabemos que existe fome, sabemos que existe corrupção, sabemos que existe narcotráfico, mas nós não conseguiremos ajudar a Venezuela virando as costas para ela. Aliás, se eu puder, eu ainda empresto um dinheirinho. Cabe lembrar, senhores, a quem se vale desse argumento. Entre 1935 e 1940, os primeiros ministros da Inglaterra foram Baldwin e Chamberlain. Chamberlain, olhando para a Alemanha, em que Hitler tinha assumido como chanceler e depois Führer, dizia a mesma coisa. Nós não podemos virar as costas para a Alemanha. Nós não podemos deixar de ter relações com a Alemanha, nós não podemos fechar nossa embaixada na Alemanha, nós não podemos ver a embaixada da Alemanha fechada aqui na Inglaterra, porque nós ainda temos negócios com a Alemanha. E vale lembrar que toda a guerra, todo maquinário de guerra que a Alemanha construiu foi com os motores vendidos pela Inglaterra, pelos primeiros ministros Baldwin e Chamberlain. Se Hitler tinha acesso a motores Rolls-Royce, é porque a Inglaterra dizia: não podemos virar as costas para a Alemanha. E deu no que deu. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tem que declarar guerra para a Venezuela? Não. O Brasil não pode fazer nada com a Venezuela. Agora, a única coisa que ele tem a obrigação como signatário da Carta dos Direitos Humanos, que são reconhecidas pela nossa Constituição, é condenar expressamente a ditadura que lá existe.